Uou. É da... Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem crenças e premissas da diretoria da Dexco, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais pode afetar os resultados futuros da empresa e pode conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Henrique Haddad, vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral de resultados da Dexco. Como todos os trimestres, estou aqui com o Antônio Joaquim, nosso CEO, Glízia Prado, diretora de Gente e ESG, Daniel Franco, diretor de TI e Inovação, Raul Guaranha, head da divisão Madeira, e Marcelo Iso, head das divisões Deca e Revestimentos Cerâmicos, além do nosso time de RI. Começando a falar dos nossos resultados, vamos começar na página 3. O terceiro trimestre foi novamente marcado por recordes. A forte demanda do mercado, nossa estratégia de diferenciação de produtos e melhoria de mix, além da implementação de aumentos de preço em função da inflação, resultaram na evolução da receita líquida, que foi a maior já apurada em um trimestre pela companhia. A evolução de receita, aliada aos altos níveis de utilização das fábricas, tem nos ajudado a compensar os impactos da pressão de custos de nossos principais insumos, nos levando a finalizar o trimestre com EBITDA ajustado e recorrente de R$ 604 milhões, o melhor já apresentado pela Dexco. Com esse resultado, fechamos os 9 meses do ano com EBITDA de R$ 1,6 bilhão, superior a todos os resultados anuais já apresentados até agora. Além dos resultados recordes, também ficamos muito felizes em compartilhar com vocês que, por mais um ano, a companhia recebeu o selo de excelência do GHG Protocol, que certifica o registro e publicação do inventário de emissões de carbono no Brasil, e também a obtenção do certificado de crédito de carbono da Colômbia, referente ao período de 2017 e 2020. Outra notícia positiva foi o reconhecimento do nosso compromisso com as boas práticas da companhia, recebendo pela 4ª vez o prêmio do troféu Transparência, que busca um ambiente de negócios mais justo e ético. Esses foram passos importantes em evolução da nossa estratégia de ESG. Outro destaque é que estamos a menos de 140 dias do início da nova unidade de celulose solúvel, LD Celulose. Com o startup previsto para março de 2022, continuamos firmes na gestão de quase 8.000 trabalhadores envolvidos na obra neste momento. Agora, passando para a página 4. Os resultados recordes também se refletiram na forte geração de caixa no período, que totalizou R$ 219 milhões no trimestre
e R$ 600 milhões no acumulado do ano. Esse resultado decorreu da robusta estratégia de gestão de fornecedores, que parcialmente compensou o aumento dos níveis de estoque de matérias-primas que tivemos no período, e sustentou o ciclo de conversão de caixa em 25 dias, significativamente abaixo do mesmo período do ano passado. Com isso, se analisada a proporção de necessidade de capital de giro em relação à venda, mantivemos o baixo patamar de 13%, lembrando que no passado esse número já foi superior a 30%. Em relação aos projetos de expansão, nosso plano de investimento anunciado em julho passado já está em implementação, assim como no tema de estratégia de inovação, os primeiros movimentos de investimentos da DX Ventures começam a se concretizar com a Urben e Noah, como anunciado recentemente. Vale lembrar que a Urben tem como objetivo a produção de madeira engenheirada, uma nova tecnologia para a construção civil alinhada com as práticas de ESG, que tem como propósito oferecer agilidade no processo construtivo. Enquanto a Noah atua no desenvolvimento de negócios imobiliários por meio de projetos que utilizam a madeira engenheirada em um processo construtivo industrializado e sustentável. Com isso, nos mantemos ainda mais próximos das tendências do mercado de construção civil, alavancando nossa expertise do uso de madeira. Mesmo considerando esses investimentos, encerramos os 9 meses do ano com geração de caixa livre de R$ 421 milhões, mais de 300 milhões acima do ano passado. Olhando agora para os impactos que esse resultado teve sobre nosso endividamento, passemos para a página 5. Os fortes resultados também se refletiram na redução do endividamento, que encerrou o trimestre em 0,8 vezes dívida líquida EBITDA, mesmo com o maior gasto em projetos de crescimento, mais uma vez comprovando a solidez financeira da Dexco. Em relação à dívida, finalizamos o trimestre com redução do nosso custo, devido principalmente ao pagamento de parte das dívidas captadas no início da pandemia. O prazo médio de nosso endividamento, hoje em 2,1 anos, deve aumentar de forma significativa já no quarto trimestre, por conta do desembolso do financiamento contratado junto ao BNDES, efetivado agora em outubro, e outros movimentos de funding que serão implementados. Agora, falando um pouco sobre as nossas divisões, passemos à página 7. O mercado de painéis de madeira encerrou o trimestre com volume vendido de 2.455 milhões de metros cúbicos, queda de 3,3% nas vendas de MDF e quase 7% nas vendas de MDP, conforme dados do IBÁ, decorrente principalmente dos menores níveis de estoque na indústria em relação ao mesmo período de 2020. Esta queda refletiu-se em um impacto negativo de 4,7% no mercado interno e de 7,6% no mercado externo. Agora, olhando para a Dexco, na página 8. A divisão madeira, assim como o setor, encerrou o trimestre com queda no volume vendido devido aos baixos níveis de estoque de produto acabado, porém, nosso foco na priorização de canais mais rentáveis, aliado à bem-sucedida estratégia de aumento de preço, nos levou a apresentar um aumento de 39% na receita unitária, o que resultou na melhor receita líquida trimestral da história da Dexco, 26% acima do terceiro trimestre do ano passado. Isto, aliado aos altos níveis de utilização das fábricas e forte controle de custos, levou ao seu melhor trimestre na história da divisão, com EBITDA ajustado e recorrente de 384 milhões e margem de quase 31%. No consolidado do ano, os ganhos com aumentos de preço e melhoria de mix, compensando a pressão de custos, levaram o EBITDA ajustado e recorrente a 1,1 bilhão de reais, 24% superior ao total realizado em 2013, até então o recorde da unidade. Passando agora para a divisão Deca, vamos para a página 10. O cenário macroeconômico ainda segue favorável para o setor de materiais de construção civil, o qual, conforme dados divulgados pela Abramat, indicou aumento médio de 15% no acumulado do ano em relação ao faturamento deflacionado total da indústria
em comparação com o mesmo período do ano anterior. Quando olhamos para a DECA, na página 11, o destaque no terceiro trimestre foi o forte crescimento de seus resultados, decorrente da implementação de aumentos de preço e priorização de mix de produtos, que levaram a uma melhora de 23% em sua receita unitária. Com isso, os resultados alcançaram mais um recorde de EBITDA trimestral, totalizando 138 milhões de reais, enquanto as margens, mesmo em meio à pressão inflacionária, superaram o apresentado no terceiro trimestre do ano passado, alcançando 23%. O 10º trimestre de crescimento, ano contra ano, quando desconsiderados o efeito da pandemia. No acumulado do ano, o EBITDA chegou a 292 milhões, 62% acima do mesmo período de 2020, com margem de 18%. Falando agora sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, passemos para a página 13. O mercado de revestimentos cerâmicos finalizou o trimestre com alta de 2% em relação ao ano passado e com utilização de capacidade instalada de 90%, conforme dados da Anfacer. Enquanto a divisão de revestimentos da Dexico, agora na página 14, operou com quase 100% de utilização, apesar da leve retração de volume vendido, que, assim como a área de madeira, foi afetado pelos baixos patamares de estoque da divisão este ano. Em meio aos recentes aumentos de custo de gás, a consolidação da estratégia de aprimoração do mix da divisão, como também a implementação de aumento de preços, fez com que o nosso EBITDA aumentasse significativamente, atingindo 82 milhões com margens no patamar de 25%. No consolidado do ano, o EBITDA foi de 216 milhões, com margem de 26%. Agora, passando para o projeto de celulose solúvel, na página 16. Finalizamos mais um trimestre com o projeto dentro do orçamento e confirmando o cronograma de entrega, apesar de todas as adversidades enfrentadas nos últimos 18 meses. Com quase 8 mil colaboradores na linha de frente, já finalizamos mais de 85% da obra, o que confirma nossa expectativa de início de operações em março de 2022. Por fim, na página 17, em meio ao cenário de instabilidade que estamos vivendo, com um potencial aumento de taxa de juros, mesmo que ainda em patamares aceitáveis para o setor, seguimos positivo frente à demanda por materiais de construção civil, tanto no curto prazo, devido à ausência de sinais de desaquecimento nas vendas de nossos produtos, como no médio prazo, decorrente dos lançamentos imobiliários que ainda seguem em ritmo acelerado. Porém, sempre mantendo a devida cautela e atentos ao contexto macroeconômico. Olhando para 2022, em cada divisão, começando agora por madeira, entrada de capacidade da nova linha de revestimentos de painéis, agora mesmo no mês de novembro, mais um passo da nossa estratégia de melhoria de mix de produtos, aliado ao alto nível de utilização fabril esperado, indica a sustentação de resultados bastante sólidos para os próximos trimestres. Em DECA, também estamos positivos com a melhora de mix e aumento da capacidade da divisão, diante dos investimentos que foram comunicados e já estão em implementação, o que deve suportar o contínuo processo de evolução de margens da divisão. Já em revestimentos cerâmicos, após a conclusão do processo de retrofit das nossas linhas de Santa Catarina, voltaremos a operar com capacidade total no início do ano que vem. Destaque também para a construção da nova fábrica de Botucatu, no interior de São Paulo, que continua em andamento. Por fim, reforçamos o otimismo com o início da operação de nossa nova unidade de celulose solúvel em março próximo. Mais um negócio promissor no portfólio da Dexco. Com isso, abrimos agora para perguntas. Muito obrigado pela atenção. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2.
A nossa primeira pergunta é do senhor Caio Breckner, da BTG Pactual. O Caio pode proceder. Olá, bom dia a todos. Duas perguntas do meu lado, pessoal. Primeiro, talvez para o Antônio. Antônio, a gente vem discutindo isso bastante ao longo dos últimos meses, que é essa preocupação que o mercado tem em relação à evolução de resultados da Dexco. Muita gente acreditando que já atingimos um pico e daqui para frente os resultados estariam em quedas com a reabertura da economia, até por a gente estar entrando em ano eleitoral em 2022, enfim, e tudo isso levaria a uma possível espiral negativa de resultados para os próximos trimestres em 2022. Então, eu queria ouvir de você, Antônio, sempre bom ouvir, pegar esse update. Como vocês estão enxergando a perspectiva de resultados da Dexco como um todo para os próximos trimestres, né? Como que está hoje a carteira de pedido de vocês? Até onde que vocês têm visibilidade desse nível de volumes, de demanda e de preço? E como que vocês estão enxergando 2022, né? Se vocês hoje esperam algum tipo de variação nos patamares de vocês de volumes, ou até pensando em margens, se você pudesse compartilhar com a gente essa visão mais recente, ajudaria bastante. E a segunda pergunta sobre Deca, pessoal, acho que assim, vocês até destacaram, a Haddad até destacou na introdução dele, que já vem há algum tempo entregando uma evolução de margens na unidade de Deca, e até chama atenção, né, porque esses trimestres entregaram quase 23% de margem, devem terminar o ano nas nossas contas num patamar próximo a 20%, e chama atenção porque em 2018 vocês ainda estavam operando a 14% de margem. Então eu queria que você explorasse um pouco mais essa evolução do patamar de margem de Deca, essa evolução desses 600 bips, né? Queria entender quanto que vocês atribuem ao momento de mercado que a gente está vivendo, que com certeza ajuda, as melhorias industriais e de produtividade que vocês fizeram, acho que foi esse o foco do turnaround de Deca em 2018 e 2019, e também a nova estratégia comercial de Deca que vem sendo implementada, né? Implementando as estratégias de pricing e de trade marketing. Então, eu queria entender a que vocês atribuem essa evolução e aonde vocês enxergam o potencial dessa unidade também. Se a gente já, esses patamares de 20% é aonde a gente poderia chegar, a gente já chegou mais ou menos no limite, ou se não, se vocês ainda enxergam espaço para evolução, de onde viria essa evolução? Mais na parte comercial, mais na parte industrial, enfim, e também como os projetos anunciados no plano de investimento eles se encaixam dentro dessa equação como um todo. Obrigado. Caio, não. Caio, espero que você esteja me ouvindo bem. Ok. Obrigado pelas suas questões. Na realidade, o que a gente está enxergando com relação a isso eu sou um pouco divergente dessa avaliação de mercado sobre perspectivas, principalmente com relação à Dexco. É curioso porque a gente vem apresentando, como você mesmo disse, evolução de margens muito consistente, período após período, desde o ano passado, e eu gostaria de dizer o seguinte: é claro que todo esse movimento de mercado e esse vento de demanda favoreceu tremendamente a companhia, mas você não deve esquecer que a gente vem de longo prazo trabalhando o tema de custos, de produtividade, de acertos, e a gente vai comentar um pouco isso mais à frente. Então, as perspectivas que nós vemos para o próximo trimestre é uma operação nos patamares que nós estamos vivendo hoje, nada diferente disso. Ok? Para esse próximo trimestre, as carteiras de pedido já estão dentro de casa, né? Então, eu acho que faz até mais sentido falar um pouco sobre perspectivas para 22, né? Então, a gente deve realmente fechar o ano em patamares bastante positivos, como a gente apresentou nesse trimestre. Eu sempre venho insistindo muito para que vocês analistas e todo o pessoal façam a leitura correta
da situação de mercado. É claro que nós vivemos inflação, mas a gente conseguiu repassar, a gente tem hoje patamares de custo que a gente conseguiu recompor acima da inflação. E o mercado continua muito aquecido no nosso setor e continua aquecido na demanda dos nossos produtos, porque nós somos um ciclo mais tardio, a fase popularmente conhecida como acabamento de obras, né? Existe uma enorme demanda, uma grande carteira em andamento de obras, né? Essas carteiras vão estar fortes ainda em 22 e entrando em 23, se não 23 inteiro, porque nós tivemos lançamentos, nós tivemos início de construção, nós temos um boom no segmento, um verdadeiro boom no segmento de luxo. A gente acabou de olhar ontem estatísticas sobre esse dado, são impressionantes realmente o crescimento desse segmento das construções. E nessas construções a gente tem uma presença, digamos assim, um market share desse segmento muito, muito mais forte do que o médio. Então, a gente está positivo para o ano que vem. Claro que a gente enxerga que o país pode ter um ano mais turbulento em função de eleição, em que pese que normalmente ano de eleição é ano bom para as nossas atividades, né? O histórico mostra que ano de eleição normalmente é ano bom, você tem mais investimentos, mais gastos públicos, sem entrar no mérito da questão macroeconômica do país, né? Mas realmente a gente não espera um grande arrefecimento, mesmo que haja algum arrefecimento de demanda em alguns pontos, a gente acha que o setor de construção civil vai seguir mais firme. Pode ser que diminua, vamos imaginar que tem um ano de mais incertezas, pode ser que diminuam lançamentos no ano que vem, mas aí a gente deve falar para 2024, final de 2023, o efeito disso. Então, a gente hoje tem possibilidade de construir, por exemplo, em madeira, contratos de longo prazo de suprimento com clientes. Esses assuntos já estão sendo construídos e existe uma perspectiva positiva, tá? Do mesmo modo, chamam a atenção que o mercado internacional, principalmente, se fala muito em madeira. Eu vejo Deca e revestimentos cerâmicos muito tomado no mercado nacional, em função de tudo que eu falei, não enxergo perspectivas de redução de demanda. Mas em madeira, que muito se fala e normalmente tem um peso grande, né? Nós temos também um mercado internacional que nós não estamos atendendo nem metade da demanda. Okay? Então, existe sempre a possibilidade, a gente sempre prioriza o mercado interno, a gente tem mais rentabilidade no mercado interno, mas a gente tem essa possibilidade de trabalhar ainda melhor o mercado internacional, caso a gente tenha qualquer coisa aqui. Então, a perspectiva minha é positiva, eu não enxergo de forma absoluta, eu não enxergo. Eu ouço às vezes falar assim, será que empresas como a Dexco pode voltar aos patamares de 2019? Isso não existe no nosso radar. Eu acho que a gente pode ter alguma oscilação normal na economia, principalmente num país como o nosso, mas a gente acha que é um outro patamar de operações e eu enxergo o ano de 2022 no mesmo patamar de operações que a gente está hoje e com algumas perspectivas, né? Você falou da evolução de margens, principalmente de Deca. Então, tomando o seu ponto de Deca, Deca fez ao longo dos últimos 3 anos, aí, conduzido pelo Marcelo e todo o seu time, um grande turnaround na companhia, no que diz respeito à margem, no que diz respeito a mix, no que diz respeito a redesenho de portfólio, trabalhos com custo, trabalhos com produtividade, e isso está refletindo aí. Então, a subida, como você falou, lá atrás operou com margem de 14, não enxerga. A margem de Deca tem que ser de 20, próximo de 20, entre 18 e 20 para cima. E isso daí a gente enxerga perfeitamente possível. E a gente tem planos de médio prazo, né, eu estou dizendo para o ano que vem, para 2020, para 22, para 23,
em trabalhar possibilidades que vão levar a melhores margens. Eu expliquei quando a gente anunciou os projetos que somam lá 2,5 bi de investimentos, eu expliquei que os projetos de DECA, que na realidade DECA e revestimentos cerâmicos tomam 2 bilhões disso daí, né? Que os projetos são todos projetos alinhados a melhorias de margem e retorno rápido, ok? Então, a automação de louças, a parte de ampliação de capacidade em louças, tanto em Jundiaí quanto em João Pessoa, também a parte de a nova planta de revestimentos cerâmicos de Botucatu. Então, são projetos muito alinhados que trabalham essa possibilidade de mais. Então, eu vejo, sim, a médio prazo, possibilidade de evolução, ainda de evolução de margens. Ela não é um negócio, assim, claro, esticado, que você sai, como saímos de 14, vamos para 20, chegavam de 20 para 30. Não, não é isso. A gente tem mais um plano bem sólido para a construção disso. Eu não vejo nenhuma expectativa de que as margens possam retroceder de forma significativa em nenhum dos segmentos que a gente está atuando aí, tá? A gente tem, claro, pode enfrentar algum momento, algum percalço, alguma coisa, mas principalmente nesse segmento que você mencionou de DECA e revestimentos cerâmicos, a gente acha que o caminho das margens é no pior cenário de estabilidade nos patamares atuais, mas com possibilidades de crescer alguma coisa. Perfeito, Antônio, obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Rafael Barcelos, do Santander. Senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Duas perguntas do meu lado. Nesse TRI vocês tiveram um aumento aí de receita unitária aí, na madeira, mas você poderia abrir, quanto foi fruto de um melhor mix e quanto foi, de fato, a implementação de preço, né? E aí, nesse sentido, olhando para o quarto trimestre, como é que está a realização de preço, mix, e também se vocês pudessem dar uma cor aí de como é que está a utilização da capacidade nesse quarto TRI vis-à-vis aí no terceiro. E a segunda pergunta, na parte do projeto de Dissolve, recentemente nós vimos alguns projetos de celulose sendo adiados, Então a gente só queria entender quais são aí os principais riscos que vocês veem hoje na execução do projeto, que tem aí a expectativa de ser iniciado no primeiro trimestre que vem. Obrigado. Bom, Rafael, os resultados de madeira, se eu entendi sua pergunta, eles são toda a parte de margem, essas coisas está sendo bastante sustentada por preços, Nós fizemos ajustes de preço ao longo desse período que superaram, foi um período em que a gente permitiu ter uma recuperação de preço acima do impacto inflacionário de forma significativa. Então, vamos dizer, se a gente fosse eleger o grande drive, foi realmente preço. Nós acabamos de fazer e entramos aí em outubro já, entrando, digamos, então, no quarto TRI, entramos em outubro com aumentos de preço também, que foram colocados no mercado, estão absorvidos, vamos dizer assim. Então, o maior efeito é isso, mas eu também retrato que tivemos ao longo de 2022, e isso já vem de algum tempo, trabalhando a área madeira em um melhor mix, em mais agregação de valor. Amanhã eu estou indo para a fábrica de Agudos, onde nós vamos inaugurar a nova linha de melamina, de revestimentos, BP. É a primeira de 3 linhas que nós adquirimos, que vai partir amanhã, e também permitindo maior agregação de valor, maior nível de revestimento. O percentual de revestidos, a gente cresceu em relação ao percentual de material cru ao longo desse ano. Então, mas o maior efeito, digamos assim, se formos usar esse termo, é de preço. A gente
já está acertado e preparado. Nós vamos continuar sempre trabalhando na capacidade plena. É um drive que a gente fez, uma vez que lembro lá atrás dos movimentos da Duratex, inclusive um movimento que nós tivemos em Botucatu ao decidir fechar uma planta e, ao invés de ter 5 plantas, trabalhar com 4 plantas. O plano é de trabalhar cheio. Como eu falei, nós estamos vendidos aí praticamente sold out no quarto tri inteiro, então nós vamos trabalhar a full capacity nesse período e prevemos da mesma forma para o próximo ano, ok? Quanto ao projeto de Dissolving Pulp, nós temos, ele está no ritmo, nós devemos agora em novembro completar 90% das obras e está previsto o startup em março do ano que vem, que a gente acredita que será cumprido, o que é um fato extraordinário, dada todas as condições que nós enfrentamos ao longo de construção desse projeto e os 2 períodos tão fortes com Covid, com tudo isso, foi um grande desafio, mas o projeto tem uma execução muito bem feita e ele irá partir ao mesmo tempo. Quando você está falando de celulose, na realidade, nós temos 2 mundos. Eles se conectam um pouco, mas não é necessariamente isso. O mercado de dissolving pulp, muitas vezes, ele se relaciona menos com o mercado de celulose de mercado e mais com o mercado de tecidos, de fios, que é a principal destinação dele. Então, a gente está assistindo nesse momento a um período de mais retração de preços da celulose de mercado, mas a dissolving pulp caiu, mas em patamares muito diferentes. Então, o mercado continua crescente, a gente vê muito, muito positivo as perspectivas desse mercado para frente. Então, tudo está caminhando bem. Claro que o ano que vem é um ano de ramp-up, né? Se a gente parte em março, meados aí do segundo semestre, a gente deve estar com a fábrica cheia. Esse ramp-up depende de uma série de circunstâncias, mas, no geral, a gente está bastante positivo pela qualidade dos equipamentos, do pessoal que está alocado ao projeto, enfim, a gente está acreditando que vamos fazer um projeto bastante positivo. E importante lembrar que mesmo, é claro que a gente teve inflações de custo importantes no processo de construção, com crescimento de custo de aço, enfim, de tudo isso, mas a gente ainda vai fechar esse projeto. Ele é todo financiado, né, em moeda estrangeira, financiado no exterior e ele está ele está on budget e on time. Ok? Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta é da senhora Isabela Vasconcelos. Bom dia, me escutam bem? Prosseguir. Obrigada. Espero que estejam todos bem. Aqui do meu lado tenho 2 perguntas. A primeira é rápida aqui sobre a percepção do nível de estoque na cadeia que vocês têm hoje. Aqui no terceiro tri a gente viu, né, que vocês conseguiram reestocar um pouco aí, né, depois de trabalhar com estoque realmente em níveis muito baixos por bastante tempo. Eu queria entender como vocês veem, né, esse movimento na cadeia como um todo e também a disposição dos clientes de vocês de reestocarem, né? E a minha segunda pergunta sobre as novas linhas de revestimento de madeira, a Antônia já comentou, né, que a primeira das 3 já vai startar ano que vem. Eu queria entender como vocês têm pensado realmente no benefício de margem que essas novas linhas podem trazer aí, pensando nos próximos 2 anos, à medida que vocês consigam fazer o ramp-up, melhorar o mix, né? Obviamente, dentro dos produtos revestidos tem uma gama enorme de produtos, então só para entender aí que no consolidado, qual é o benefício de margem que vocês imaginam aí no primeiro momento. Essas são as minhas perguntas. Muito obrigada. Não, Isabela, obrigado pelas suas perguntas. Sobre o tema de estoque na cadeia, o que aconteceu logo no início
da crise da Covid, que obrigou clientes a pararem lá por volta de março do ano passado, e a gente teve aquele período todo mais crítico. O fato é que o mercado, de um modo geral, se habituou a trabalhar com níveis de estoque mais baixos do que eram os níveis históricos usuais do setor. Então, quando a gente, e eles se precaveram muito, obviamente, durante a crise de Covid, e trouxeram esse patamar de estoques por um nível até que a gente considera mais saudável, né? Nós tínhamos muitos clientes, muito estocados, estoques grandes, então eu diria que hoje o nível de estoques na cadeia, assim, quando ele ainda, qual que é a qualificação dele? Primeiro, ele ainda permanece muito baixo, a gente ainda tem problemas, inclusive, de abastecimento na cadeia, por exemplo, que envolve deca e revestimentos cerâmicos. Nós temos hoje prazos um pouco maiores, mais dilatados do que o usual, em função realmente de uma demanda que supera a oferta. Então, o nível de estoques na cadeia ele é baixo. Se a gente for considerar aquilo, tá bom, se para um pouco, eu acredito que ainda existe um ciclo do cliente de procurar adequar seus estoques. Hoje, existem muitas lojas trabalhando, vendendo para entrega futura, então o nível de estoques é baixo. Também na cadeia de madeira, tanto nas indústrias quanto na cadeia de varejo, o nível de estoques é mais baixo do que o usual. Nós, particularmente, aqui dentro de casa, também estamos trabalhando com os níveis de estoques mínimos, se não ligeiramente abaixo do mínimo, né? Até seria interessante recompor um pouco, mas a pressão de demanda, a gente também estruturou a empresa para trabalhar com estoques menores e ser mais eficiente na gestão de estoques. Então, isso foi quase um benefício adicional que a gente teve quando nós chegamos a trabalhar, por exemplo, madeira aí com 2, 3 dias de estoque. Antes trabalhávamos entre 20 e 30 dias e hoje a gente acha que pode trabalhar em níveis mais saudáveis, tá bom? Então, a questão da linha de BP, como eu mencionei, eu estou indo amanhã, então essa linha parte amanhã, não o ano que vem, Isabela, ela parte amanhã. Realmente produz a primeira chave, o primeiro painel. A finalidade das linhas, uma linha de baixa pressão, como a gente chama, uma linha de melamina, né, de recobrimento, ela pode fazer qualquer mix de produto, ela não é específica para um produto ou outro, ok? O que nós estamos fazendo com a compra já concretizada de 3 linhas, vai partir uma amanhã, vai partir outra em 2022 e vai partir outra em 2023. Assim, a nossa programação, de acordo com a entrega e construção, essa não é uma linha, não é um acessório, uma máquina que você põe no chão, ela demanda prédio, essas coisas, é uma pequena fabricazinha, né, de acabamentos. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma ampliação da capacidade de revestimento, mantendo a mesma capacidade de geração de painéis base, o que significa que vai permitir um mix maior de produtos revestidos, ou seja, a Duratex vai poder oferecer ao mercado um volume proporcional. De longe, hoje, já a Duratex é a empresa que tem a maior capacidade de revestimento do mercado, mas a gente quer realmente liderar esse segmento, atuando principalmente no varejo, e mesmo há um crescimento, um estímulo para que clientes de indústria consumam mais produtos revestidos ao invés de produtos crus para pintura. E na medida que a gente consegue vender mais produtos revestidos, você enriquece o mix, por consequência, você melhora a margem. Então, todos os investimentos que existem em madeira, que foram, inclusive, anunciados, particularmente, são poucos essas linhas de BP, são 3 linhas aí, que eu acho que somam cerca de 200 milhões de investimento aí em 3 anos. Essas 3 linhas, e mais o desengagalamento de plantas gerando capacidade adicional, mas sem construir novas linhas,
são projetos extremamente fortes, extremamente accretive, né? Nesse sentido. Então, a gente está bastante animado de que, claro, o target aí é realmente permitir que a gente possa sustentar margens elevadas em madeira e melhorar, digamos assim, o mix de vendas, né? É claro, obrigada, Antônio. Obrigado, Sandra. A nossa próxima pergunta é do Sr. Márcio Farid, da Goldman Sachs. Sr. Márcio, pode prosseguir. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Antônio, você mencionou mais cedo no call que vocês não estão fornecendo nem metade da demanda que o mercado internacional está pedindo, né? Só queria explorar um pouquinho mais esse ponto, que eu acho que é importante, uma mudança estrutural relevante, o fato de vocês terem margens interessantes agora no mercado de exportação, né? Quando você fala que não está suprindo nem metade dessa demanda, é realmente nem metade? Vocês conseguiriam colocar o dobro do volume no mercado de exportação, mantendo os níveis de margem atual? Ou foi uma figura de linguagem para destacar que realmente o mercado está bastante demandado, mas é difícil colocar um número? E o segundo ponto, eu acho que uma coisa que a gente está vendo nessa temporada de resultado é uma inflação de custo para vários setores, né, em todos os sentidos. E eu queria entender de vocês o que a gente pode esperar daqui para frente. A gente já chegou no pico de inflação de custos, e daqui para frente a manutenção a altos níveis, ou tem algum carry, alguma coisa que a gente pode ver ainda para os próximos trimestres? Obrigado. Obrigado, Márcio. O que eu falei de exportação é o fato. Vamos então separar as coisas. Sim, a gente tem demanda hoje, talvez até mais do que 50%. Existe uma demanda não atendida no mercado externo generalizado. Falta painel nos Estados Unidos, falta painel na Europa e mesmo na Ásia. Ou seja, mesmo outros destinos, existe uma grande demanda mundial por painéis, existe um desequilíbrio da oferta, tá? Na realidade, esse desequilíbrio reflete em todos os produtos de base de madeira. Falta madeira para serraria, falta, digamos assim, e começa lá na floresta. Existe um enorme desequilíbrio da oferta de produtos de floresta vis-à-vis as possíveis demandas, tá? Então, as possibilidades no mercado interno são grandes. Você sabe, deve estar acompanhando certamente isso, que a gente vive uma crise de fretes internacionais e de oferta sem precedentes na história. Não existem containers, navios também não existem navios. Para que se tenha uma ideia, um frete de produto para os Estados Unidos daqui, um frete de container que já custou $1.000, hoje pode chegar a $8, $10.000, a depender de alguma cotação e alguma disponibilidade de spot. Quer dizer, está nesse preço, ainda não tem, né? Essa é uma crise que está afetando o mundo inteiro. É a mesma coisa quando você vê fretes da China para os Estados Unidos, da Europa para os Estados Unidos, e não só para os Estados Unidos, para qualquer região do mundo. Isso é um negócio que a gente acha que vai resolver e vai acomodar. Existe, inclusive, ameaças aí nos Estados Unidos de ações, porque existem duas coisas aí. Existem movimentos dos grandes armadores, das grandes empresas que subiram, talvez, excessivamente os preços. Então, é uma crise internacional que, em algum momento, será solucionada, mas também não vejo uma solução para ela em meses, tá? Tem que fabricar mais navios, fabricar mais contêineres, existe uma demanda muito grande, tá? Mesmo com os patamares de dólar, vamos dizer assim, atual, você poderia dizer, supostamente seria muito bom exportar nesse momento. Não é ruim, as margens, a gente conviveu muitos e muitos anos com margens ruins no mercado internacional, não só pelo câmbio, mas principalmente por questão do preço mesmo. Havia mais oferta do que demanda e os preços estavam muito baixos. Então, os preços subiram significativamente no mercado internacional,
Nesse momento, por exemplo, a gente opera com contratos praticamente fechando o preço a cada remessa por conta dessas incertezas de frete, né? Então, praticamente, seria como se a gente vendesse FOB aqui e acrescentasse a tarifa de frete por conta do cliente. Então, existe espaço grande para crescer exportação, mas ainda as margens de exportação são menores do que as margens do mercado interno. E, tradicionalmente, é assim, o mercado interno brasileiro é um mercado de boa remuneração para painéis. O que eu digo é o seguinte, que as margens atuais possíveis no mercado externo e os volumes possíveis no mercado externo são um hedge muito interessante para a Dexco e mesmo para as empresas do mercado de painéis no Brasil, caso haja algum movimento de arrefecimento no mercado interno, que, ressalto, eu não acredito nele muito forte, tá? Então, isso sim você pode, digamos assim, contar nos seus modelos. As margens são um pouco menores, mas ainda positivas para a operação. Então, suponhamos uma situação que a gente tem algum arrefecimento de demanda aqui, certamente é possível colocar essa produção no mercado externo. Hoje, na realidade, a gente cortou muito fornecimento do mercado externo para atender mais o mercado interno, né? Então, isso pode ser retomado, vamos dizer assim. Não cortamos, a gente manteve todos os mercados não spot, né? Aqueles mercados que a gente está há muitos anos, clientes com compromisso de longo prazo, enfim, é essa situação, tá? Então, o que eu falei é exatamente isso, a gente tem demanda muito, muito superior à nossa oferta. Eu diria que o Brasil tem demanda superior à oferta de exportação e os outros concorrentes nossos também mantêm política de exportação e têm operado bastante também na exportação, como o Benec, como o Arauco, de forma bastante forte, os mais relevantes, tá ok? Quanto à sua segunda pergunta sobre custos, a gente nota, a gente estava até discutindo esse tema essa semana, a gente começa a notar uma acomodação, ou digamos assim, um nível menos intenso de custos, de inflação de custos em DECA e revestimentos cerâmicos nesse final do ano. Ele cresceu, foi muito forte durante o ano e ele começa a estabilizar um pouco. A gente ainda tem alguma instabilidade em commodities que atende à área madeira, commodities internacionais, a gente ainda tem custo de resina, em custos de papel a ser administrados. Eu acredito que para o próximo ano a gente vai ter muito menos espaço, talvez, eu acredito numa estabilidade em patamares ainda elevados, talvez próximos aos patamares atuais, mas que a gente não tenha novos picos de inflação de custos. A gente está verificando uma tendência de mais estabilidade. Esse é o momento que a gente aposta. Então, a gente está no momento com preços bons e preparados. Claro que a gente ainda pode ter alguns movimentos inflacionários específicos, mas eu creio que em 2022 vai ser bem menor do que a gente teve ao longo de 2021. Tá? Certo, Antônio, muito obrigado pelos comentários, concordo totalmente com os seus comentários sobre o mercado de exportação. É bom ouvir de você também. Obrigado. Obrigado. Next question, Mr. John from HSBC. Mr. John, you may proceed. Hi, good morning. Thanks for taking my question. I first wanted to come back to demand. I know you said the higher interest rate environment that is in Brazil at the moment, but there's not much impact. I'm wondering if Brazil returns to a period of double-digit interest rates in the next 6
next month or so. What sort of impact is that sustainable? Or maybe to ask the question another way, at what interest rate level do you start to see some demand destruction across your segments? And then my second question, just on cost and margins. If you're expecting Hi, John. John, sorry. It's impossible to understand. There is a noise behind. The connection is very bad. Can you please repeat or send it by? Can you text your question, because it's really impossible understand you. Yes, can you hear me now? Is that better? No, Sorry, I'm not sure what is happening. So the connection is very bad. It's just like. I'll reach out to the IR team. Thank you. Okay, thank you. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra aos senhores palestrantes para as considerações finais. Pessoal, muito obrigado pela participação. Só queria complementar, dizendo que a gente está bastante satisfeito com os resultados até agora, animados aí para fechar um bom ano. E também positivos com relação a 22, em que pese todo esse cenário macro, e animados aqui com os projetos. Os projetos estão todos em andamento e num ritmo bastante positivo. Então, é um momento positivo para a companhia que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção, e todo o pessoal aqui está à disposição, inclusive o John, né, que enviou uma pergunta. A gente vai ligar para ele agora, esclarecer as dúvidas, porque a gente não conseguiu entender. E aqui está todo o pessoal, Natasha, Henrique, todo o time aqui de RI à disposição para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado a todos, tchau, tchau. A audioconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.